Saí atordoado daquele lugar. Subi a escada do abrigo 17 com a sensação de que perdi algo lá embaixo. Algo importante, um pedaço da minha mente. O ar da superfície parecia estranho. As crianças, os professores e o diretor Victor voltaram para a escola da mesma forma que haviam caminhado até o abrigo, como se nada tivesse acontecido. Aquilo me perturbou muito. Por sorte, não tinha mais nenhum compromisso na escola, então fui o mais rápido possível para meu apartamento. O prédio onde eu morava ficava a 3 quadras da escola, um bloco de concreto idêntico a todos os outros da cidade. Subi os 4 andares quase correndo, com a sensação absurda de que alguém estava me observando pelas janelas. Fechei a porta atrás de mim e encostei nela por alguns segundos, tentando recuperar o controle da respiração. Então, tirei o papel dobrado do bolso. Eu levei um dos desenhos dos alunos para casa. Talvez esse tenha sido o meu maior erro. O símbolo era simples. Simples demais. Olhei para ele por alguns segundos. Depois peguei um lápis. Queria apenas copiá-lo. Nada mais. E nem sabia direito por que queria fazer isso. Coloquei uma folha em branco ao lado do desenho e comecei a traçar a primeira linha. Mas minha mão hesitou. Não foi uma hesitação consciente. Foi como se o impulso de desenhar tivesse encontrado alguma resistência invisível entre meu cérebro e meus dedos. Mesmo assim, continuei. Comecei a traçar a primeira curva e então o lápis desviou. Não foi um erro normal de coordenação. Minha mão simplesmente mudou de direção sozinha, riscando uma linha completamente diferente no papel. Franzi a testa. Apaguei. Tentei novamente. Mesma coisa. Quando tentava iniciar o desenho, algo em minha mente afastava minha mão e o lápis riscava em outro lugar da folha. Respirei fundo. Talvez estivesse cansado. Talvez estivesse nervoso pelo que tinha visto no abrigo. Virei o papel e tentei outra vez. Desta vez, segurei o pulso com a outra mão para manter o movimento estável. A ponta do lápis tocou o papel. Comecei a desenhar a primeira linha. Por um segundo funcionou, mas então senti uma espécie de pressão dentro da cabeça, como se algo empurrasse meus pensamentos para longe da imagem que eu estava tentando reproduzir. Minha mão tremia. O lápis escorregou. Uma linha torta atravessou a folha. Larguei o lápis. Fiquei olhando para os 2 papéis sobre a mesa. Um com um símbolo perfeito, desenhado por Andrei ou talvez por Ana ou por Olga. Outro com rabiscos inúteis. Como eu não conseguia desenhar aquilo? O símbolo estava claro na minha mente. Claro demais. Fechei os olhos e tentei visualizá-lo. E consegui. Cada detalhe daquele maldito símbolo era como se estivesse gravado dentro da minha cabeça, mas no momento em que tentava colocá-lo no papel, algo interferia, algo desviava minha mão. Um pensamento me atravessou. Talvez alguém ou algo estivesse me proibindo de fazer aquilo. Essa presença. Acho que estou ficando louco. Meu Deus, estou ficando louco! Comecei a ver o símbolo por toda parte. Nos móveis, nos espelhos, projetado nas paredes e no teto. O reflexo da mesa na janela podia jurar que formava o símbolo. O aro do abajur na parede do quarto, ele estava lá. Podia jurar que as rachaduras da parede do banheiro formavam esse maldito desenho. Pisquei.
Afastei o olhar, mas sempre que observava qualquer superfície por tempo demais, ele aparecia. Projetado nas paredes, sugerido nas sombras, minha mente o perseguia, ou seria o contrário. Comecei a sentir uma pressão atrás dos olhos, a sensação de estar sendo puxado lentamente para dentro de um pensamento que não era completamente meu. Senti um arrepio subir pela coluna. Lembrei-me de Andrei lá no abrigo 17. Ele olhou para mim e disse: lá embaixo fica mais fácil lembrar. Lembrar? De quê? Olhei para o papel mais uma vez. E naquele momento tive uma sensação estranha. Uma certeza irracional. A de que o símbolo não estava apenas na minha mente. O dono do símbolo estava esperando. E aí me veio outro pensamento horrível. As crianças desenhavam o símbolo porque viram o lugar de onde ele se originou. Lá embaixo, no abrigo 17. Naquela noite não consegui dormir. Estava exausto, então me deitei. Mas o silêncio do apartamento parecia pesado demais. Apaguei a luz do abajur e tentei fechar os olhos. Mas aquele lugar e aquele símbolo ainda estavam ali. Minha mente estava sendo tragada para um buraco sem fundo e eu pouco podia fazer para resistir. Eu conseguia sentir novamente o frio do concreto do chão daquele lugar, o ar parado, o eco das portas de aço se fechando e o símbolo. Respirei fundo e virei para o lado, tentando afastar aquilo. Não funcionou. Quanto mais tentava pensar em qualquer outra coisa, meu trabalho, os nomes dos meus novos alunos, trechos de livros, mais claramente o símbolo voltava à minha mente. As linhas do desenho pareciam se mover no escuro por trás das minhas pálpebras. Abri os olhos. O teto do meu quarto estava mergulhado em penumbra. Sentei na cama. Meu coração batia rápido demais. É apenas cansaço. Só pode ser. Mas sabia que não era. Levantei e fui até a cozinha beber água. Bebi 2 copos seguidos. Isso me trouxe um pouco de realidade de volta. Será? Quando voltei ao quarto, o desenho da criança ainda estava sobre a mesa. Evitei olhar para ele. Apaguei a luz da cozinha e voltei para a cama. Dessa vez tentei dormir de costas, olhando para o teto. Minutos passaram. Talvez meia hora, talvez mais. Então comecei a ouvir algo. Um som muito baixo. Tão baixo que no começo pensei que fosse apenas o encanamento do prédio. Uma vibração distante, rítmica. Parei de respirar por alguns segundos para escutar melhor. O som continuava. Não era água, não era vento. Parecia respiração. Sentei novamente na cama. Fiquei imóvel, escutando. O som vinha de baixo, não do meu apartamento, de baixo do prédio. Era impossível, ou talvez não. Mas mesmo assim a sensação era inconfundível. Uma inspiração lenta, depois uma inspiração pesada, como se algo enorme estivesse respirando muito, muito longe. Meu primeiro impulso foi rir da própria paranoia. Afinal, eu havia passado quase 1 hora em um abrigo nuclear subterrâneo. Meu cérebro provavelmente ainda estava preso àquela atmosfera claustrofóbica. Mas não, não era isso. Eu tinha de confiar no que percebi quando estive lá.
O símbolo mostrava ou indicava algo sobre o que estava abaixo daquele abrigo. Tinha de ser isso. Talvez fosse um mapa, um código. Preciso buscar alguém que possa me ajudar. O diretor e os outros daquela escola parecem completamente enfeitiçados, presos a seja lá o que for que esteja lá embaixo. Falei essas coisas em voz alta e a respiração subterrânea e macabra que eu ouvia parou por um tempo. Parecia estar me escutando.